Aos 28 anos, o ator Heath Ledger vivia um dos maiores momentos na sua carreira e tinha acabado de interpretar um dos seus maiores papéis, o do Coringa no filme Batman no Cavaleiro das Trevas. Porém, meses depois de viver o palhaço do crime, o ator foi encontrado morto no seu apartamento. A interpretação maravilhosa do Heath nesse papel e a dedicação que ele teve para se entregar ao personagem criaram uma lenda urbana em Hollywood. Será que viver o Coringa enlouqueceu o ator? Será que a mente insana desse criminoso transbordou o roteiro? O que é que aconteceu? Tá curioso pra essa história? Então senta aí, se prepara, pega uma coisinha gostosa pra comer, um cafezinho e vem comigo. Só não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo de cultura pop por aqui. E se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz também. Eu tô tentando chegar em 100 mil seguidores no Instagram há muito tempo. Muito. E eu dependo 100% de você que tá vendo esse vídeo e ainda não me segue lá. O Heath Ledger nasceu em 1979 na Austrália, filho de uma professora de francês e de um piloto de corrida. Um fato surpreendente sobre o Heath criança é que o interesse pela atuação não veio dele, veio da irmã, que já era atriz e sempre incentivava ele a seguir pelo mesmo caminho que ela. Eventualmente, o menino acabou dando ouvidos para a irmã e passou a fazer algumas peças teatrais na escola. Assim que finalizou o ensino médio, ele resolveu perseguir essa carreira e viajou junto com seu amigo de infância para Sydney, tentando conseguir a sua brecha em produções para o cinema e para a televisão australiana. E deu muito certo. Lá ele fez vários projetos, como as séries Sweat e Amor e Liberdade e o filme Assassino em Black Rock. Em 98, com o incentivo da sua namorada da época, o jovem ator resolveu se arriscar em Hollywood e se mudou de vez para os Estados Unidos. E os ventos realmente sopravam a favor do Heath Ledger, porque tudo que ele tentava fazer dava certo. No ano seguinte à sua ida a Hollywood, ele estreou na comédia adolescente 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Um ano depois, eu acho que muita gente tem ele eternizado até hoje por esse papel, mas esse passa longe de ter sido o único papel relevante na carreira dele. Na verdade, uma coisa legal sobre o Heath Ledger é que ele conseguiu não ficar estereotipado no papel de galã adolescente, por mais que o filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você tenha sido um sucesso. No próximo ele era uma figura histórica, no outro ele era um policial, no outro ele era um hippie, no outro ele era um cavaleiro medieval e assim por diante. E foi essa versatilidade dele que o levou ao grande O Segredo de Brokeback Mountain, em 2005. Esse filme foi um dos que consolidou ele como um ator prestigiado na indústria. Com um papel de Ennis Del Mar, um cowboy que tem um caso amoroso com o fazendeiro Jack Twist, interpretado pelo Jake Gyllenhaal, que eu adoro, o Heath se tornou o oitavo ator mais jovem a ser indicado ao Oscar de melhor ator e acumulou uma série de indicações na temporada de premiações, como o Globo de Ouro, o Prêmio do Sindicato dos Atores, o BAFTA. Só que, se você acompanha fielmente o Fefoverso e já viu o meu vídeo sobre as maiores polêmicas do Oscar, você sabe que o lançamento desse filme foi meio conturbado. A história nos conta que os votantes da academia, que é quem premia o Oscar, se recusavam a votar em Brokeback Mountain na categoria de melhor filme, por causa da temática homossexual. E alguns atores veteranos até chegaram a se pronunciar para dizer que um filme sobre cowboys gays era uma ofensa aos clássicos filmes de Velho Oeste. Só para você entender como esse filme incomodou muita gente no lançamento. Rolou um boicote real nos Estados Unidos. Vários cinemas se recusaram a exibir sessões de Brokeback Mountain. E sabe quem não ficou quieto com tudo isso? O Heath Ledger. Ele disse na época, abre aspas, "Não acho que o filme seja tão polêmico, mas acho que talvez os Mormons em Utah pensem nisso. Utah foi um dos lugares que baniu a exibição do longa. Acho hilário e muito imaturo para uma sociedade agir dessa forma." E você sabia que Brokeback Mountain não foi um divisor de águas só na vida profissional do Heath Ledger, mas foi na pessoal também? Foi nesse filme que o australiano conheceu a sua futura noiva e mãe da sua filha, a atriz Michelle Williams. Na trama, ela interpreta a esposa do Heath e a vida quase imitou a arte. Os dois se apaixonaram, ficaram noivos e em outubro de 2005, a atriz deu à luz a Matilda Rose. O
casal se separou 2 anos depois, em 2007. A gente não tem muitas informações sobre o motivo do término, mas um editor da revista People disse que eles decidiram pôr um fim no relacionamento porque o Heath Ledger era muito festeiro. Abre aspas. Ele gostava de sair, era um usuário conhecido de drogas, usava cocaína. Ele tinha um estilo de vida que realmente não era, pelo menos aos olhos da Michelle Williams, compatível com criar um filho e continuar em um relacionamento. Mesmo que a relação deles não tenha dado certo, ela amava o Heath. Ela o amava demais. E enquanto passava por essa separação, o ator estava gravando Batman, o Cavaleiro das Trevas. Projeto que inicialmente ele se recusou a fazer, sabia? Eu já falei sabia 3 vezes, mas é porque tem muita curiosidade aqui. O Heath disse que tinha uma certa resistência com produções de super-heróis, porque achava esse mercado saturado demais. Caramba, ele achava isso em 2007. Imagina se fosse agora. E ele só aceitou participar desse filme porque ele gostava muito da direção artística do Christopher Nolan. E um dos segredos pro Heath Ledger entregar uma performance tão memorável do Coringa foi o tempo que ele teve para se preparar para esse papel. Lembra do meu vídeo sobre o Exposed na série Riverdale, que eu postei semana passada? Lá eu te disse que os atores ficavam pé da vida porque eles recebiam o roteiro um dia antes da gravação e eles não conseguiam se preparar para nada. Geralmente, no cinema, existe um prazo maior entre a pré-produção e a produção do longa. No caso do Heath Ledger, ele foi ainda mais afortunado com isso, porque ele foi escalado para viver o Coringa antes do Christopher Nolan terminar o roteiro do filme. Então ele teve muito tempo para se preparar. Foi aí que o Heath Ledger mergulhou fundo no que ele achava que precisava estudar para viver esse personagem. Vamos lá, ele passou semanas isolado dentro do seu quarto de hotel, trabalhando na produção de um diário pro Coringa, escrevendo como se fosse ele. Ele fez diversos testes de maquiagem, de voz, de risada, porque ele estava tentando encontrar o som do seu Coringa. E ele ainda pesquisou, leu e assistiu a diversas produções que envolviam psicopatas. Ele realmente mergulhou fundo, ele ficou imerso dentro do mundo do Coringa. Agora a gente entra na desmistificação de uma lenda urbana, o method acting do Heath Ledger para viver o Coringa. O que é method acting? A atuação de método é um termo que primeiro surgiu ali do século XIX para o século XX, e a ideia por trás desse pensamento era descrever os atores que usavam sentimentos reais e pessoais para melhorar sua performance. Por exemplo, você precisa chorar em cena, então você lembra de um parente próximo que faleceu recentemente. Você está usando seus próprios sentimentos para dar vida ao personagem. Inicialmente, essa era a ideia do method acting. Com o tempo, esse termo foi evoluindo em Hollywood e ele passou a representar todo ator que se entrega muito para um personagem. A galera passou a definir como method acting qualquer ator que perde 50 quilos para um papel ou que muda sua vida inteira para viver aquele personagem, mas principalmente para falar sobre aqueles atores que ficam tão dentro da ficção que não param de atuar ou não param de interpretar aquele papel, mesmo quando as câmeras desligam. Popularmente, hoje, method acting é usado para falar sobre atores que não saem do personagem. Talvez eu tenha falado besteira aqui, algum estudante de cinema me corrija, mas eu acho que é basicamente isso. E muita gente acha que o Heath Ledger fez atuação de método em Batman, o Cavaleiro das Trevas, mas na verdade, talvez a gente possa chamar de uma preparação de método. Ele realmente ficou imerso no Coringa, ele estudou muito, ele pesquisou, ele criou seu próprio universo ali dentro do seu apartamento, mas quando a produção começou, ele não ficava 24 horas dentro do personagem. No set do filme, as pessoas diziam que ele era bastante sociável e era super brincalhão, sem nenhum problema em desligar a persona do Coringa depois de ouvir corta. Os familiares ainda disseram que o Heath estava mais feliz do que nunca, ele estava super realizado em ter conseguido esse papel. O truque dele para entrar no personagem quando era hora de gravar era pegar o diário que ele escreveu e ler as suas anotações. Isso já era suficiente para ele voltar nessa mente perturbada do Coringa. Assim que as gravações terminaram, o ator escreveu um bye-bye no diário, se despedindo do personagem, e descreveu a experiência para a imprensa como a coisa mais divertida que já fez na vida. Talvez uma das principais fontes dessa lenda urbana tenha sido
aniquilada aqui. Não foi o Coringa que enlouqueceu o Heath Ledger. Ele não estava fazendo atuação de método, ele não estava preso na cabeça desse personagem. Então, o que é que aconteceu? Bom, você precisa entender que o Heath Ledger estava vivendo um ótimo momento profissional. Ele estava no auge e a tendência era crescer ainda mais. Por isso, ele não queria deixar nenhuma oportunidade passar e ele foi emendando um trabalho atrás do outro. Depois de terminar as gravações de Batman, ele começou a trabalhar em O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus. E o corpo do Heath Ledger começou a dar sinais de que precisava de uma atenção redobrada. Foi nessa época, com a sobrecarga de trabalho, que o ator começou a sofrer crises de ansiedade e de insônia. Pessoas próximas contam que ele andava muito ansioso sobre o ano de 2008, o ano que ia começar, porque ele sabia que ia trabalhar muito. E ele estava com medo de não conseguir entregar tudo que as pessoas esperavam dele. Ele estava com medo de não dar o seu melhor. E tudo isso foi se acumulando. Em uma entrevista para The New York Times, na época, ele disse que estava dormindo uma média de 2 horas por noite e mesmo com o corpo exausto, a mente dele não parava de pensar. E que isso tinha tornado ele dependente de remédios para dormir. Além disso, a mídia conta que ele estava tratando alguns problemas de saúde que nunca foram especificados. Tudo isso culminou numa tragédia. Em janeiro de 2008, bem no começo daquele ano, por volta das 3 da tarde, uma massagista que o ator tinha agendado foi até o seu apartamento em Manhattan e o encontrou de bruços na cama, aparentemente desacordado. Ela tentou acordar o homem, mas ele não respondia, então ela ligou 2 vezes para a atriz Mary-Kate Olsen, que era o último contato no telefone do Heath. Fefo, como assim? Uma gêmea Olsen na história? Pois é, eu te conto tudo sobre essa treta no meu vídeo sobre ela e a irmã, que é um dos meus vídeos favoritos do Fefoverso. Por favor, assistam, eu tenho muito orgulho dele. Enfim, voltando. Isso foi um grande escândalo na época, porque a massagista ligou primeiro pra Mary-Kate e depois pros paramédicos. E a imprensa se esforçou bastante para colocar parte da responsabilidade dessa morte nas costas da Mary-Kate, como se ela fosse o obstáculo entre a massagista e o socorro, porque se a massagista não tivesse ligado para a atriz, teria ligado para o socorro antes, e o socorro teria chegado mais cedo e talvez algo seria diferente. Essa foi a narrativa da época. Vai assistir o meu vídeo porque é muito interessante. De qualquer jeito, quando os paramédicos chegaram, eles até tentaram, mas não conseguiram reanimar o Heath, que foi declarado morto naquela mesma tarde. Semanas depois, saiu o resultado da autópsia, que declarou a causa da morte como overdose acidental de remédios. No corpo do australiano foram encontradas 6 substâncias diferentes e especula-se que ele tenha misturado os remédios para dormir com os remédios para ansiedade, com qualquer outra coisa que ele estivesse tomando, e o negócio saiu do controle. Quando o ator faleceu, o mundo ainda não tinha visto a sua performance como Coringa. O filme só estreou meses depois, em julho de 2008. Por esse trabalho, o ator venceu o Oscar na categoria de melhor ator coadjuvante e o prêmio foi recebido pela sua família, além de ter ganhado outras premiações também, como o Globo de Ouro na mesma categoria. O filme O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, que ainda estava sendo gravado, passou por adaptações no roteiro e outros atores entraram para interpretar versões diferentes do personagem do Heath Ledger. São eles o Johnny Depp, o Colin Farrell e o Jude Law. O longa foi lançado no ano seguinte, 2009. Com a morte do Heath, se criou uma lenda urbana em Hollywood sobre a maldição do Coringa. O próximo intérprete do palhaço no cinema, o ator Jared Leto, também foi envolvido nesse tipo de conversa. Para Esquadrão Suicida de 2016, ele também teve um trabalho intenso de preparação, se encontrando com doutores, psiquiatras e vítimas de psicopatas para conseguir entender o funcionamento da mente deles. Mas diferente do Heath Ledger, que era uma luz no set, o Jared Leto realmente entrou no method acting que a gente conhece do Coringa. Então ele não saía do personagem mesmo quando as câmeras não estavam filmando. E tem algumas histórias bem bizarras dele no set. O próprio ator já disse que enviava presentes inusitados para os seus colegas de elenco, como ratos vivos, camisinhas usadas, balas de revólver, brinquedos sexuais. Talvez eu seja muito criticado por isso. Eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça dessa interpretação do Jared Leto, principalmente porque eu sinto que muito do drama que ele trouxe para esse trabalho vem dessa ideia de que existe uma maldição
do Coringa. É como se o Heath Ledger tivesse se dedicado tanto pra criar um personagem tão icônico que o Jared Leto precisava se dedicar ainda mais. E eu sinto que foi um pouco forçado tudo. Não sei, minha opinião. De qualquer jeito, eu acho que a gente já deixou bem claro que a lenda urbana é mentira. Não foi o Coringa que levou um ator glorioso à ruína. Talvez tenha sido no sentido de sobrecarga de trabalho e não no sentido de me perdi na mente desse personagem. Pra você ver, em 2017, anos e anos depois, a irmã do Heath Ledger voltou a falar sobre essa teoria de que o Coringa enlouqueceu ele. Ela negou mais uma vez os rumores e disse: tudo que foi dito sobre o Coringa nos deixou muito confusos. Muito do que foi dito não era verdade. Honestamente, a verdade era oposta. Ele tinha muito senso de humor e só a família e os amigos conheciam isso de verdade, e ele estava se divertindo muito. Ele não estava deprimido por causa do Coringa. Então, de uma vez por todas, que fique bem claro aqui: o que o Heath Ledger entregou em Batman no Cavaleiro das Trevas não foi um vislumbre de um homem sucumbindo à loucura. Não. O que ele entregou foi talento. Ah, mas todo o trabalho que ele teve na preparação, o nome disso é dedicação. Ah, mas ele criou uma coisa tão icônica. Porque ele é talentoso pra caramba. Porque ele levava o trabalho dele muito a sério. Não tem teoria, não tem loucura, não tem mistério. Era um cara extremamente profissional, que fez um trabalho da nata para se preparar a esse papel, que realmente exigia muita preparação, e ele abraçou isso com força, fez um estudo profundo, criou um personagem icônico visualmente, linguisticamente. O Heath Ledger serviu muito, ele entregou muito, tanto é que o personagem tá marcado para sempre na história de Hollywood. E mais uma vez, não foi porque ele ficou louco, só porque ele era muito talentoso. Da próxima vez que você vê alguém falando sobre a lenda urbana do Coringa, pode dizer que era só um homem que trabalhou e trabalhou. Esse foi o vídeo destrinchando um dos maiores mitos modernos de Hollywood. Gostou? Comenta aí o que você achou de toda essa história do Heath Ledger. E ainda na pauta Coringas, eu tenho um vídeo recente aqui sobre as acusações de que o Jared Leto teria virado líder de uma seita. Ai. Vai lá conferir que tá bombástico. Não esquece aquele like pra apoiar o conteúdo do canal. Se inscreve se você for novo por aqui, tem muito conteúdo sobre Hollywood, sobre cultura pop, sobre cinema. E se você puder me seguir nas redes sociais, como já dito antes, eu vou ficar muito feliz. Eu dependo 100% de você. Aparece lá, por favor. Me ajuda a fechar a publis. É isso. Obrigado. Beijos e a gente se vê no meu próximo vídeo.